Sim. Vamos então começar mais uma aula. Qual o som do nosso lar? Hoje, no dia 14, nosso devocional é o seguinte: eu declaro que abençoarei as pessoas com as minhas palavras. Declararei favor e vitória sobre minha família, meus amigos e meus entes queridos. Vou ajudá-los a despertar as sementes de grandeza que há em seu interior, dizendo-lhe: estou orgulhosa de você. Eu a amo. Você é incrível. Você é talentosa. Você é bela. Você fará grandes coisas na vida. Esta é a minha declaração. E para mim foi uma feliz coincidência, porque justamente nós vamos falar do tema hoje: qual é o som do seu lar? Qual o som da sua casa? Mas antes também quero compartilhar uma dinâmica que foi falada ali no nosso grupo, que eu ensino dentro da Masterclass, mas eu vou passar para vocês hoje, que é essa dinâmica da lista de desejos. É uma dinâmica que eu já faço há uns 8 anos, mais ou menos, com as minhas alunas, e é incrível como ela funciona, como ela dá certo. E esses dias eu fui ministrar num chá e tinha outras palestrantes, e uma delas falou o seguinte: ai, você não vai ficar chateada comigo? Eu vou usar a tua dinâmica para falar hoje no chá, exatamente a tua dinâmica. Não, tudo bem. Aí ela passou a dinâmica e tudo, só que ela não falou que era minha. Ela só não colocou esse detalhe, mas tudo bem, né? Acontece. Pelo menos ela veio falar comigo constrangida, né? Que ela ia passar. Mas essa atividade é muito legal porque ela fala sobre a nossa lista de desejos. E eu vou colocar no grupo. Você pode imprimir, ou você pode já fazer aí no seu caderno. Eu gosto muito disso. E você vai colocar ali, né? Vai dividir os ambientes, bem simples, numa folha. Você pode usar mais, né? E aqui eu coloquei sala, quarto, cozinha e banheiro. E você vai escrever tudo que você sonha para cada ambiente. O que você quer na sala? Ah, eu quero um home na cor branca ou na cor no marrom, no cinza, que dê para eu colocar ali os meus livros, ou eu quero uma estante, um abajur, um sofá grande, um sofá pequeno, um sofá azul, um sofá rosa, um sofá claro, uma poltrona, um tapete. Você vai colocar os detalhes daquilo que você sonha, daquilo que você deseja para cada ambiente. Eu sempre falo isso. Dê uma boa olhada. Gente, meu cachorro latia agora, porque o pessoal está passando bem agora o caminhão do lixo, às vezes sai lá para latir. Ficou quietinho. Bom, então é isso. Você vai colocar ali em cada ambiente o que você sonha para a sua casa, tá? Vocês já fizeram alguma atividade parecida com essa? Já tinha escutado falar? Eu já tinha feito, até agora eu estava lembrando aqui, a hora que eu chegar nos livros ali, eu vou encontrar o meu caderninho. Eu tinha um caderninho que eu anotava assim, a gente fazia, aprendi com a Meire, no início do ano, fazer o propósito para o ano, e a gente também, em família aqui, mas eu também colocava coisa do que precisava para casa, não especificamente só, né, mas é tipo, as meninas falavam, no meu aniversário eu quero ir no cinema, alguma coisa assim, a gente colocava, mas também tinha, esse ano a gente precisa comprar tal coisa para casa, e a gente colocava. A hora que se eu encontrar ele aqui, eu vou fazer foto, vou mandar lá no grupo. Maravilha, é isso mesmo. Desculpa, meninas, estou assim, tomando um chazinho que deu um- uma coisinha na minha garganta. Mas é isso, nós precisamos colocar isso no papel. O ideal é você também estar olhando alguns, pode ser Instagram, pode ser na internet, de lojas de imóveis, de decoração, né, de imóveis planejados. Você pode estar olhando e se inspirando, né, naquele modelo que você quer, naquele modelo que você gosta. Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu não sei e tal. Vai para a internet, busca, vai ali no Instagram,
né? Tem tantos hoje, né, tem tantas lojas, tem tantas páginas que você pode se inspirar. Eu mesmo sigo várias, eu vou pegando uma ideia ali, a outra aqui, e vou sonhando. O importante é que você coloque isso de uma forma visual. Ah, mas eu tenho tudo no meu pensamento. Gente, se fosse assim, a gente ia realizar tudo com muita facilidade, mas nós precisamos ter essa visualização, e eu gosto de visualizar de uma forma até diária. Então, eu tenho aqui em casa cartolinas espalhadas com coisas que eu imprimi, com coisas que eu escrevi, porque aí eu fico visualizando aquilo e para mim é mais fácil na hora de realizar, porque eu fico, eu vejo um tapete que eu queria, eu vejo aquilo que eu queria. São detalhes e você vai, né, construindo aos poucos. O Instagram, para você que está aqui na aula hoje, que vai assistir depois, com certeza a gente vai disponibilizar essa aula de hoje tanto na nossa plataforma de masterclass quanto no nosso canal no YouTube. Então, um Instagram que você pode seguir e você pode pegar muitas ideias ali de como planejar cada ambiente, é do Móveis Planejados Adriana. Então, você pode acessar ali, Móveis Planejados Adriana, no Instagram, e você vai ali ter essa inspiração muito legal para você organizar cada ambiente. De repente, aí, quem sabe, você consegue até planejar com eles e fazer algo muito bacana. Mas voltando aqui, na nossa lista de desejos, nós temos então a sala, nós temos o quarto, nós temos a cozinha e nós temos o banheiro. A mesma coisa. Como eu desejo esse quarto? Uma das coisas que as pessoas elas têm muita dificuldade de fazer ou nem pensam é a questão da iluminação. A iluminação, gente, da nossa casa, principalmente do quarto, é algo que, para mim, é uma das primeiras coisas que eu penso. Iluminação. Eu preciso ter uma iluminação adequada ali para mim, dentro desse ambiente, dentro desse quarto. Por quê? Porque eu falo que o quarto é o refúgio do guerreiro. Então, dentro desse ambiente, se não tiver legal para mim, se ele não tiver uma luz boa para que eu consiga ler, para que eu consiga descansar, para que eu consiga orar, para que eu consiga relaxar, para mim o quarto pode estar maravilhoso, tem uma cama muito boa, mas a iluminação, se não tiver adequada, penso também na cortina que eu vou colocar, né, a luz da onde vem, onde eu vou deixar a cama, porque assim, para mim afeta muito tanto a qualidade do meu sono quanto o meu despertar. O meu despertar ele é muito afetado também com essa questão da luz. Então, às vezes você está tendo alguns problemas de insônia, não consegue relaxar, e o problema está na iluminação do seu quarto, a posição da sua cama às vezes não está legal, a posição dos móveis ali. Então, só às vezes ajustar isso também já melhora um pouco. Mas pense sobre isso, na questão da iluminação. A abajur é uma ótima ideia aí para ajudar, principalmente se você colocar uma luz amarelinha, ela já fica mais relaxante aí para você, tá bom? Então fica a dica, né? Cozinha, uma das maiores organizadoras do mundo, chamada Marie Kondo. Deixa eu até gravar essa parte, porque daí eu vou postar lá no grupo pro pessoal, para depois eles assistirem também, ou quem sabe entrar. Uma das maiores personal organizers do mundo, chamada Marie Kondo, ela nos ensina que o segredo da organização da cozinha é a limpeza. Então, meninas, às vezes a gente está tão preocupada e com tanta coisa na cozinha, e o segredo é a limpeza para manter ela organizada e bonita. Então, o que eu preciso ter para sempre deixar essa cozinha limpa? Né? Existem também algumas técnicas, como o Fly Lady, que eu acho muito interessante, que o Fly Lady ele fala assim, pia limpa todo dia. Um dos segredos da organização desse método, que é bem interessante para quem gosta e tem tempo, né, para seguir os passos ali, é não deixar a pia suja, não dormir com a pia suja. Então, você pode ali pensar sobre isso, pia limpa todo dia, mas o segredo da organização da cozinha é a limpeza. Vocês nunca viram aqueles programas do MasterChef, quando eles terminam de
sempre cozinhar, eles têm que deixar toda a bancada limpa, não pode ficar nada sujo. Aí eles terminam os pratos, daí tá tudo limpinho, aí que eles vão lá se apresentar para o chefe. É o segredo. Então, essa cozinha, ela tem que ser funcional para se manter limpa, tá? Então, pensa sobre isso também, praticidade para limpeza. A cozinha tem que se manter limpa. Eu penso da mesma forma o banheiro. Então, às vezes, tem um monte de coisas ali que não utiliza, né, que só está ocupando espaço, e também te impede de fazer uma limpeza rápida no banheiro. Esses dois ambientes, para mim, eles precisam realmente estar sempre limpos, tá? Então, pensa sobre isso quando você for fazer ali, idealizar os teus sonhos, nesse planejamento aí do seu espaço. Então, essa é a dinâmica que foi postada lá no grupo, que fez muito sucesso ali com as meninas, uma foi indicando para a outra, e que eu queria ensinar para vocês, para a gente começar a nossa aula de hoje. Vou deixar aqui. Sabia dessa dica? A Adri, desculpa, a Adri está trabalhando, ela está ouvindo, ela está no trabalho, não consegue responder. Paty, você sabia dessa dica do segredo da organização da cozinha? Já, estou lembrando que uma vez, acho que depois que a gente fez a experiência do lar e tal, acho que foi falado bastante alguma coisa, mas eu confesso que eu tinha bastante dificuldade. Agora eu estou um pouquinho mais disciplinada. E, e até porque a dinâmica nossa, a gente toma café à tarde, né, no finalzinho da tarde, e aí geralmente a gente não janta. E Uhum, então, se eu deixo essa louça aqui, a do café, já, né, limpa, aí no outro dia é mais fácil, senão ela tá ali suja. Então, às vezes até falo, né? E aí ficou para Ana, a louça da noite é dela. Mas uhum, assim, eu gosto. Eu tenho aprendido assim a tentar deixar mais, uhum, até pela essa questão do visual, né? Eu também não gosto assim de muita coisa, mas eu percebo que a gente tem a bancada e a gente vai enfiando coisa nessas bancadas. E aí até a uhum. louça. Outra etapa que eu preciso é lavar e secar, porque eu acabo deixando, aí no outro dia cedo, né, só utilizo mesmo ali e tal. Mas assim, talvez um pouquinho mais de disciplina nessa parte. Sim mesmo, nem sempre. O importante, eu acho aqui em casa também, o mais importante para a gente deixar limpinho. Às vezes a gente deixa secando durante a noite, no outro dia de manhã guarda rapidinho, mas para mim, né, para o que funciona aqui em casa é deixar essa pia, né, limpa, sem louça, sem louça ali para o pessoal não ficar, né, sujando mais ainda e dar aquela impressão de desleixo, né, que algumas pessoas elas têm. Então nós vamos agora apresentar aqui a nossa aula de hoje. Estou assim só vendo por que ela não está abrindo agora, mas eu quero que você reflita, né, antes da gente começar. Gostaria que você refletisse. Qual é o som do seu lar? Eu, Fábio, vim de uma família de gaúchos e não sei se vocês sabem, né, mas o gaúcho geralmente são um povo que gosta de falar alto, que gosta de se meter na vida de todo mundo, que não tem filtro. E então eu cresci dentro desse ambiente, né, com muita falação, né, o pessoal fala muito alto e o pessoal gosta de muitas vezes ligar um para a casa do outro para contar os problemas que acontecem e acaba expondo as pessoas, às vezes, sem consentimento delas. Mas é uma parte, é uma cultura, né? As pessoas fazerem isso. Então, a minha mãe, ela tem um timbre de voz bem alto, e a gente até brinca que vai fazer um exame na goela dela, a gente fala assim, como que a mãe consegue ter um timbre tão alto? E o meu timbre é rouco, é baixo, o meu irmão também, e a gente fica brincando, né? Que a gente não consegue entender como que ela consegue falar tão alto. Então, a gente cresceu dentro desse ambiente. Porém, quando eu me casei,
eu fui para nós fomos morar primeiro numa kitnet, num condomínio de kitnets, então ali a gente não podia, não tinha como falar alto, né? Porque todo mundo ouvia. Depois eu mudei para um condomínio de sobradinhos, sobrados pequenos, um do ladinho do outro também, que você espirrava, você escutava o que a outra pessoa estava falando. Então, dentro da minha casa, eu me acostumei a falar baixo, porque eu gosto, né, de falar baixo. Eu gosto bastante de falar baixo, eu não gosto de gritaria, eu não gosto de exposição. Então, eu cresci dentro desse ambiente. Mas algumas pessoas não. E o som da casa delas é sempre esse som de gritaria, né, de pessoas às vezes ali brigando, e é muito triste, né? É muito triste a gente conviver, né, com pessoas assim, ou presenciar essas situações dentro do lar, né? Porque isso traz traz trauma para as pessoas, influencia significativamente nos seus estudos, no seu trabalho, na sua vida social. E, às vezes, por ela não entender uma outra cultura, não entender que ela pode ser diferente, acaba trazendo isso para sua própria casa. E nós vamos falar sobre a questão das palavras, né? As palavras são sementes. Nós podemos abençoar ou amaldiçoar. Dentro do nosso lar, qual é o som? Quais são o tom qual é o tom da sua voz? Quais são as conversas? Né? O que você está dizendo? Isso, por experiência própria, e no livro do Desapego Sueco eu conto, né, quais foram as consequências das minhas palavras dentro da minha casa. Então, quem tiver curiosidade vai estar lendo ali, vai estar entendendo e vai estar aprendendo também com esse exemplo. Lembrando que o desapego sueco, ele faz com que você deixe uma boa lembrança de sua vida, né? E não algo horrível de se fazer quando você partir. O desapego sueco. A forma como a sua casa está limpa e organizada reflete muito do seu interior, dos seus donos, do interior dos seus donos. Eu sei que pode ser desconfortável pensar sobre isso, mas seja sincera e olhe para a sua casa agora mesmo. Então, a forma como a sua casa está limpa e organizada reflete muito do interior dos seus donos. Você concorda com isso? Uma pena que a Adri não pode falar aqui, porque ela trabalha diretamente nas casas, né? Ela faz todo esse planejamento, né, dos ambientes. Uma das coisas que não só ela, mas várias pessoas que falam comigo a respeito disso, você às vezes planeja um ambiente muito lindo, né, com móveis maravilhosos, com uma disposição excelente para se organizar, e as pessoas lá entulham de coisas, né, e acaba estragando aquele visual que era para ser tão agradável. E uma das coisas que eu percebo também é que pessoas muito prósperas, pessoas muito ricas, geralmente elas tendem a ser mais minimalistas. Acredito que elas entenderam esse princípio de organização, né? Com acúmulo, com excessos, é impossível a gente manter um ambiente limpo, organizado e, consequentemente, não vamos atrair prosperidade. Comece a observar isso. Se você nunca observou, comece a observar a casa de pessoas que são muito ricas. Elas podem até ter muitas posses, mas tudo está muito bem organizado. Existe um espaço para cada coisa. E cada uma dessas coisas estão no seu devido lugar, nas suas casinhas. O livro Desapego Sueco é uma trilogia, né? E o terceiro livro ele vai falar sobre isso, sobre os ambientes de trabalho e os ambientes, seja na igreja, seja, enfim, qualquer um instituto, onde seja,
nós vamos também falar sobre as técnicas e sobre esses ambientes. E é da mesma forma. É impossível atrair prosperidade nesses lugares se não estiver de forma devidamente organizada e armazenada. É impressionante. Então, ao olhar agora voltando para a sua casa, você consegue entender o interior de como está o seu dono. Eu também me lembro, já estou antecipando um pouco do livro, um ambiente escolar, que é o, né, como professora, ele já está sendo muito citado nesse terceiro livro. Porque eu me lembro de visitar várias, na época que eu fazia estágio na faculdade, isso já me chamava a atenção. Quando eu ia visitar as escolas, eu ia conversar com coordenadoras e diretoras. Aquela sala era uma bagunça, papel para tudo quanto é lado. Meu Deus, arquivos, livros. Aí as pessoas não tentando limpar a mesa. E eu vi aquilo horrorizada. E eu vi que era como assim, se a sala não estivesse daquele jeito, não era a sala de uma coordenadora, não era a sala de uma diretora. Mas eu tive uma experiência muito positiva quando eu visitei uma escola, até uma escola, na verdade, particular, e foi recentemente. E eu vi esse ambiente extremamente organizado. Eu nem acreditei. Eu fiquei pensando, gente, será que eu estou na sala certa, né? E a pessoa rapidamente localizou os dados ali do meu filho, puxou a fichinha dele depois, trouxe ele assim, super tranquilo. Me deu uma paz conversar com aquela pessoa, e eu, né, como trabalho com isso, fui observando tudo que eu podia, e realmente influencia. Até na forma como você entra dentro da sala, você já fica mais tranquila, a pessoa também é impressionante. Então, nos nossos isso também demonstra como está o nosso interior. Né? Às vezes a pessoa está tão perturbada, está tão assim, que você já chega nervosa, já chega e tudo. Agora, quando você se depara com esse ambiente, até no local de trabalho, você se tranquiliza. Mas vamos voltar para casa, né? Estou antecipando bastante livro. Vamos voltar para casa. Eu sei que pode ser desconfortável, e é desconfortável, tá? É desconfortável a gente falar sobre isso. Só ler que estou aqui, tá? Super, tá tranquilo. É desconfortável a gente falar sobre isso, mas pensar sobre isso, mas seja sincero e olhe para sua cara. Ela está refletindo como está, muitas vezes, o nosso interior. Talvez você fale para mim, Fábio, mas o meu interior, ele está tranquilo. O problema é que eu não tenho espaço para guardar tudo que eu tenho. O método, ele fala o seguinte, que nunca vai ser o espaço o problema, sempre vai ser o excesso. E cada um tem o espaço da vida que desejam hoje. Então, ela fala, né, a Margareta, ela é muito, o europeu, ele é muito seco, né, para falar as coisas, ele é bem diretão, ele não dá meia volta, né, então ela fala assim, não, o problema não é o espaço, é você que está cheio de tralha. Então, quando a gente pensa sobre isso, pensa no tamanho do local que a gente tem, e realmente, se tem muita coisa, tem excesso, e talvez seja a hora de você desapegar. Nosso pensamento. Observe cada cômodo e perceba como está o seu pensamento. Organizar um lar adequadamente exige eliminar o excesso. A bagunça nasce do acúmulo, e a bagunça é uma irritação desnecessária. Olhem, observe essas duas imagens. Não faz sentido manter em nosso lar coisas que não usamos ou que já não amamos. Então, o desapego sueco é exatamente isso. Faz a gente refletir sobre aquilo que nós amamos, aquilo que nós usamos, em contrapartida com aquilo que tem excesso, que não faz mais sentido para nós. Então, para que manter? E você pode fazer isso aos poucos, mas comece a fazer. Coloca isso como estilo de vida. Um exemplo, junte todas as canetas que você tem na sua casa. Pega os estojos, pega as canetas.
Começa a testar, não funciona? Gente, é pro lixo, não tem sentido manter em casa canetas que não funcionam. Não tem sentido manter em casa um monte de cabos de computador, de celular, de carregador, de não sei o quê, e você nem sabe mais. Testa o que é para cada coisa e o resto elimina. Às vezes eu quero, é difícil para mim ter coisas assim para eu, às vezes, mostrar para vocês, porque, primeiro, que muitas das minhas coisas ainda estão em caixas, né? Porque a gente está nesse processo de fazer os móveis, e uma porque eu já faço isso há tanto tempo que eu dificilmente tenho coisas assim para acumuladas, então eu realmente elimino. Mas se você chegar, abrir a porta de um quarto e se deparar com o quarto que está ali bagunçado, a sensação não é boa. Em contrapartida, quando você olha um espaço organizado, e geralmente, né, com peças que você consegue ver e facilmente pegar, é outra coisa. É outra coisa. O livro As Cinco Linguagens do Amor, ele fala que o amor começa no lar. Gary Chapman, ele começa falando sobre isso. Eu achei bem interessante, já ali no prefácio. Mas não é somente isso. Precisamos nos dispor a aprender a linguagem do amor primária do outro, se quisermos comunicar o nosso amor de forma eficiente. Então, para isso, vamos falar um pouquinho sobre as cinco linguagens do amor dentro do lar, que é um dos capítulos ali do livro do Desapego Sueco, é o capítulo 8. Bom, vamos falar sobre atos de serviço. Gente, como é difícil achar na internet fotos de homens trabalhando dentro de casa. Eu brinquei, fotos de homens comuns fazendo manutenção dentro de casa. Quando eu coloquei homens trabalhando dentro de casa, apareceu, gente, sem brincadeira. A maioria eram homens que trabalham com isso, com roupas do seu trabalho, do serviço, mas é muito difícil achar um homem normal, um marido, um pai, trabalhando dentro de casa, consertando as coisas. Então, eu achei interessante isso. Você acha homem jogando videogame, assistindo futebol e tudo, mas fotos de homens fazendo essas coisas que antigamente a gente, né, eu cresci com meu pai fazendo manutenção dentro de casa, consertando tudo, né, estragando outros, consertando aquilo, mas hoje a gente vê que realmente a mulherada tem sofrido muito, né, com a falta de proatividade dos homens em consertar as coisas, até porque hoje esse serviço está mais barato, está facilitado, então se contrata pessoas para tudo. Mas para quem tem uma linguagem de amor, de atos de serviço, a pessoa pode chegar com um presente, ela pode querer que você sente no sofá para assistir um filme, ela pode ficar tocando em você, mas o que ela gostaria era de te ver trabalhando, fazendo alguma coisa, consertando algo, né? Então, atos de serviço é a linguagem de amor de muitas pessoas, assim como dos homens também. Geralmente, a pessoa casa com uma que tem uma linguagem de amor totalmente diferente. E aí começam os conflitos, né? Existem hoje, infelizmente, mulheres que não fazem nada também nos seus lares. Eu já atendi algumas moças que estavam aí se preparando para casar e não sabiam fazer absolutamente nada, né? Uma, eu me lembro, assim, faltava um mês para ela casar e eu perguntei para ela, de uma forma inocente, se ela sabia cozinhar. E ela olhou para mim e falou, não. Falei, nada? Ela falou, nada. Aí eu ensinei ela a fazer um macarrão na panela de pressão, que era a coisa mais básica e rápida, e foi a única coisa que ela aprendeu a fazer. E eu não preciso dizer que o casamento não durou um ano, porque uma pessoa que vai casar sem saber o mínimo, principalmente uma mulher, o mínimo de um cuidado com uma casa, é muito complicado. E as mulheres estão assim hoje, elas, né, muitas focam na carreira, as mães também não têm tempo para ensinar, não gostam, e a conversa é sempre a mesma, você vai trabalhar e pagar alguém para fazer isso, você não precisa, mas um homem que tem uma linguagem de amor com atos de serviço, ele não quer ver outra pessoa fazendo as coisas. Ele se sente amado quando a própria esposa faz.
Então, nós precisamos entender essa linguagem. Palavras de afirmação. Gente, a maioria das pessoas tem como sua linguagem amor principal palavras de afirmação. E aqui é um tema principal da nossa aula de hoje, né? O som do lar. Ele tem mais crítica? O som é de crítica ou é de motivação ou é de amor? As palavras de afirmação, quando uma criança vai bem, né, um adolescente vai bem numa prova, não quer dizer que ele precisa tirar 10 para ir bem, mas motivá-lo quando ele melhora as notas, reforçar quando tem um bom comportamento, usar de um tom amoroso, palavras amorosas, palavras que edificam. Então, às vezes, você cresceu num lar onde os seus pais não sabiam e usavam expressões terríveis. Como aquela criança é danada, como aquela... você não vai para frente, você não é burra, você é porco, olha como você não faz as coisas direito. Então, existem muitos lares, até hoje, que o som desse lar, ele é de muita maldição. Ele é um som pesado. E é algo que você percebe quando você entra dentro dessa casa, quando você conversa com as pessoas, quando você escuta as pessoas conversarem, a falarem umas com as outras. Eu me lembro de um lar que eu visitei e a família inteira era extremamente rude com a mãe. Os filhos chamavam ela até de idiota. Gente, eu fiquei chocada com aquilo. Eu olhava para ela e pensava, gente, ela vai deixar eles ficarem chamando, ela contando uma história e eles falavam para ela, tá errada, você é uma idiota, não foi bem assim, não. E o pai não repreendeu esses filhos. É uma coisa terrível, gente. Nós não podemos deixar que esse tipo de comportamento, esse tipo de fala, ninguém na nossa casa. Então, o som, qual é o som que o celular está emitindo? Tempo de qualidade. Tempo de qualidade também tem sido algo, né, muito difícil aí hoje, né? Nós temos visto que a, a maioria está muito ocupada fazendo muitas coisas, ou está fora de casa, ou está em casa, mas cada um no seu quarto, cada um no seu celular. E eu e meu esposo, a gente tomou uma decisão desde que a gente casou. A gente falou assim, em casa nós vamos ter uma televisão. É uma TV. Aí vai todo mundo assistir a mesma coisa. As pessoas falam, mas tem o celular. Mas você pode forçar as pessoas, como guardiã desse lar, como a dona desse lar, a estarem juntos para algum período. Vamos assistir um filme juntos. Vamos ter um devocional juntos, vamos contar como é que foi o dia juntos, vamos fazer uma janta junto, né? Mas proporcionar tempo de qualidade nesse lar. Ele não vai surgir de uma maneira espontânea se você não criá-lo, né? Então, nós temos, por exemplo, o dia do cinema, né? O dia da janta em família. Você vai criar essa agenda para que eles não programem nada nesse tempo e vai fazer acontecer. Decidam juntos, mas alguém tem que tomar a decisão de ter tempo de qualidade. Por quê? Às vezes é a linguagem de amor sua ou de alguém da sua família e ela não está se sentindo amada porque isso não existe. Porque isso simplesmente não é feito. Presentes, né? Também tem gente que a linguagem de amor é presentes. Então, geralmente, a gente expressa as nossas linguagens de amor, né? Alguém tem a linguagem de amor com atos de serviço, ela está sempre trabalhando dentro de casa ou fazendo alguma coisa. E ela espera que a outra pessoa faça isso também por ela, porque é a linguagem de amor dela. Mas a linguagem, às vezes, dela é presente. Então, ela dá presente para todo mundo. Sempre esperando o quê? Que as pessoas também, de alguma forma, a valorizem, porque é assim que ela se sente valorizada, dando algum presentinho, seja o mais simples que for. Ela gosta de ser mimada com algum presentinho. Não importa o valor também, mas tem que ter um presente. Então, de vez em quando é isso.
trazer um agradinho especial ali do mercado, comprar uma flor, né? Comprar uma caneta, uma agenda, né? Minha filha agora está na fase de maquiagem, skincare, então às vezes eu venho com um batonzinho para ela, uma coisinha assim, e tá ótimo. A pessoa já se sente amada e valorizada. E a última é o toque físico, né? O meu filho, uma das linguagens de amor dele é o toque físico, então ele ama quando eu faço massagem no pezinho 43 dele. Ele vem com aquele pé, mãe, faz massagem, mãe, faz massagem no meu pé. Eu falo, ai, filho, tá bom. Aí eu fico lá fazendo massagem no meu pé dele. Ele gosta de cafuné no cabelo, ele gosta que eu abrace ele, e ele é assim. Então, quando ele vai dormir ali também, quando ele está na casa dos avós, ele fala assim, ai, vovó, dá um abraço. Ai, vovó, faz uma massaginha no meu pé. Eu vejo assim que ele uma das linguagens de amor dele é o toque físico. Apesar de que, assim, tem os momentos, né? Como um bom adolescente, não quer que os outros vejam, não quer que fique toda hora, mas na hora de dormir ou no momento assim, ele gosta desse carinho. Então, toque físico, para quem gosta, é muito importante. E às vezes, essa pessoa que gosta de toque físico casou com uma que não suporta, que não gosta e ela tem que fazer um esforço enorme, né? Tem pessoas que ela conversa com você, ela conversa te pegando, né? E você fica um pouco assim, ai meu Deus, solta, solta, né? A pessoa é pegajosa, mas é a linguagem do amor dela. E ela espera, no mínimo, que você corresponda da mesma forma, de uma forma carinhosa. E eu queria falar um pouquinho sobre o nosso livro, o livro do Desapego Sueco, onde dentro dele aqui eu coloquei algumas reflexões para vocês, e dentro desse capítulo tem uma parte que eu destaquei, que eu achei muito interessante para a gente estar refletindo, né? Sobre essa questão dos 5 sentidos do nosso lar. Nós temos que pensar que esse lar ele ter uma visão, que são os olhos que vão acolher, e lembrar que tudo que nós vemos, ele comunica algo à nossa alma. Vou falar sobre isso numa próxima aula. A questão das cores, das luzes, da organização e da beleza do celular que vai transmitir paz ou caos. Nós temos também o olfato, que é o perfume da presença. Os aromas, que vão despertar lembranças e criam sensações de acolhimento. Quem aí, se eu perguntar, principalmente criar essa memória degustativa, né, olfativa, se relaciona à comida. Então, aquele cheirinho daquele feijãozinho ou daquele bolo que lembra a casa da minha tia, da minha avó, da minha mãe. Então, esse olfato, ele é o perfume da presença, um cheirinho que você coloca que é muito característico da sua casa. Nós temos o paladar, que é o sabor do amor, onde a mesa é esse lugar de comunhão e afeto. Nós temos o tato, que é o toque que acolhe, o toque que está em tudo, nas texturas, nas roupas e nas mãos que cuidam. E a audição, que é o som que envolve o coração. O que se ouve dentro da casa molda o clima emocional. E aí eu conto um pouquinho da minha história. Então, eu falo para vocês o seguinte: o fato de eu ter vindo de uma família de gaúchos que fala muito, fala alto, como eu falei, não significa que eu não goste disso. A casa da minha mãe é sempre uma festa, é uma delícia estar lá. E eu gosto de pôr também música aqui em casa mais alta, às vezes, para eu dançar, para eu cantar, para eu me divertir com a minha família. Mas no meu dia a dia, eu cultivo mais um som de paz, com músicas suaves, risadas, conversas gentis e o silêncio que me acalma, tá? E era isso que eu queria trazer para vocês hoje, para trazer essa reflexão, para vocês pensarem sobre isso. Qual é o som? O som da minha casa. É esse som da paz que acolhe, o som da alegria, o som do amor. Como eu estou falando com as pessoas, desde o meu tom, desde as palavras, lembrando que as palavras são sementes.
E essas sementes, elas precisam ser regadas com amor, com cuidado e com acolhimento. Queria deixar já o meu abraço para todas vocês que estiveram aqui, para quem vai assistir depois no nosso canal no YouTube, na nossa Masterclass. Deus abençoe grandemente vocês, tá bom? Meninas,